Ótimo dia a todos. Nós vamos fazer uma aula hoje sobre termodinâmica, transformações gasosas, a lei geral dos gases ideais e primeira lei da termodinâmica. Então vamos iniciar aqui por essa questão aqui que nós estamos chamando de zero, que diz o seguinte: a primeira lei da termodinâmica diz respeito a, aí ele na letra A afirma dilatação térmica. Dilatação térmica tem a ver com a termologia, né? A conservação das massas é ligada à física mecânica, a conservação da quantidade de movimento ligada à dinâmica, irreversibilidade do tempo. O tempo não é uma grandeza da termodinâmica. As grandezas da termodinâmica são pressão, temperatura e volume. Então, a termodinâmica é a conservação da energia. Então, seria esse item D aqui. Na questão 1, ele afirma o seguinte: uma dada massa gasosa sofre uma transformação na qual estão envolvidos transferência de calor, realização de trabalho W e variação de energia interna, ΔU. E no item A, ele quer que marque a correta, e no item A ele diz o seguinte, que a troca de calor é menor que o trabalho numa transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o que a gente tem? Que a variação da energia, ΔU, é zero, que a temperatura é constante. Então, como na primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que a quantidade de calor trocado é o trabalho realizado mais a variação da energia, ou também a gente registra que é a mesma coisa, né? A variação da energia é a quantidade de calor trocado menos o trabalho realizado. Essa letra tal aqui é a mesma letra desse W aqui, que está falando que é o trabalho, chamando W. Então, na transformação isotérmica, essa variação de energia é zero. Se ela é zero, então imagina, você coloca zero aqui, então a quantidade de calor trocado é o trabalho realizado. E o que ele afirma aqui? Que a quantidade de calor trocado é menor que o trabalho. Não, é igual. Na letra B, ele diz que a quantidade de calor trocado é maior que W, que é o trabalho, se a transformação for uma expansão isobárica. Na expansão isobárica, a pressão é constante. Então, o trabalho nessas condições, ele é obtido pela pressão vezes a variação que ocorreu do volume. Então, dessa forma, o trabalho é pressão e a variação do volume, e então nós temos que o calor trocado ele tem que ser maior que o trabalho realizado, porque nós temos uma variação de energia mais esse valor, somando aqui, então o calor tem que ser maior que o trabalho realizado, porque nós vamos somar a variação de energia que ocorreu. Mas essa questão aqui está correta, mas nós vamos continuar lendo aqui para a gente completar a análise deles aqui. Então, a variação na letra C aqui, a variação de energia é zero se a transformação for adiabática. Olha, transformação adiabática, o que ocorre? Não há troca de calor, porque o sistema está isolado, então a troca de calor é zero. Então, se a troca de calor é zero, então isso aqui é zero. Então, o trabalho realizado, ele tem que ser negativo, né? Tem que ser a variação da energia. Então, a variação da energia é igual ao trabalho? Não, é igual o oposto ao trabalho negativo. Então, há uma perda de energia, né, nessa variação, relacionada ao trabalho que realizou. Então, a variação de energia nesse item D aqui é igual ao trabalho realizado se a transformação for isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica,
a informação que a gente sabe é que a variação do volume é nula. Se não tem variação de volume, o trabalho é zero. Então, se o trabalho é zero, quantidade de calor trocado é igual a energia variada. Então, a variação da energia é igual a quantidade de calor. Mas ele afirma aqui que a variação da energia é o trabalho. Então, o trabalho é que é zero, porque não havendo volume aqui, P vezes zero, trabalho é nulo. Então, a variação do volume sendo zero, a variação da energia é igual ao calor. E nesse item aqui, ele trata da transformação isotérmica, dizendo que o calor trocado é zero se a transformação for isotérmica. Então, nós avaliamos isso aqui, que a gente viu que a quantidade de calor é o trabalho realizado. Então, não o calor igual a zero. O calor é trabalho realizado, porque a variação na isotérmica é zero, porque a temperatura foi constante. Então, a letra B realmente responde aí. A questão 2 afirma o seguinte: em um processo, a pressão constante, então, de 10 a 5 Pascal. Então, a pressão 10 a 5 Pascal, que é a mesma coisa de 10 a 5 Newton por metro quadrado, né? É a mesma coisa que 10 a quinta Newton por metro quadrado. Mas isso não vem ao caso, que aqui não relaciona unidade, tá vendo? Um gás aumenta seu volume de 9 vezes 10 a 6 metro cúbico para 14 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. O trabalho realizado pelo gás em joules é de... Então, a pressão eu estava relacionando com esse gráfico, mas o negócio é por aqui mesmo. Então, ele diz então que um gás aumenta seu volume de 9 para 14. Então, de 9 para 14, a variação de volume é igual a 14 vezes 10 a 6 menos 9 vezes 10 a 6. Então, 10 a 6 fica em evidência, faz 14 menos 9, são 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, está em metro, aqui também pressão em metro. O trabalho realizado pelo gás em joules é de... Então, o trabalho é pressão vezes variação do volume. Então, 5 vezes 10 a 5, 5 vezes 10 a menos 6, que é da variação do volume, vezes 10 a quinta. Então, fica 5 vezes 10 a 1 negativo, 5 positivo com 6 negativo, 1 negativo. Então, é 0,5 joules. Então, resposta aqui é a letra aqui, letra A. Bem direitinho esse. Essa é dessa questão 2, né? Nessa questão, que ele está chamando aqui de 111, vou repetir esse nome porque está errado isso aí, mas tá bom. Diz o seguinte: um gás é submetido ao processo ABC, indicado no gráfico de pressão e volume. O trabalho total realizado pelo gás nesse processo é... trabalho num processo de pressão constante, pressão 3P0, pressão constante, que é um processo de transformação isobárica. Então, a pressão é 3P0, constante. E a variação do volume é de 3V0 menos V0, que vem aqui,
Então, nós ficamos aqui 3 menos uma vez, 2 vezes o V0. E o trabalho realizado, ele é a área debaixo dessa linha da pressão constante, né? Porque isso é consequência. O trabalho é volume vezes a pressão. Então, a variação do volume vezes a pressão. Então, você tem aqui 3P0 vezes 2 vezes V0. Então, trabalho realizado vai ser 3 vezes 2, 6, P0, que multiplica V0. Então, a resposta aqui é essa letra B aqui, ó. 6P0, V0. Nessa questão 3, ele diz o seguinte: uma amostra de gás perfeito passa do estado X, tá aqui, ó, para o estado Y. Vou pegar a visão aqui, que tá sem visão, né? Agora melhorou. Então, uma amostra do gás perfeito passa do estado X para o estado Y sob pressão constante 50 N por metro quadrado. Então, a pressão N por metro quadrado. Absorvendo 1.500 joules. Então, calor aí no sistema recebe é de 1.500 joules. O volume e a temperatura T dessa amostra estão representados no gráfico. Então, a temperatura está aqui e o volume aqui. Ele saiu do volume 10, chegou a 30, temperatura 10 Kelvin, chegou a 30. Durante a transformação, o aumento de energia interna da amostra em joules é igual. Então, o aumento da energia, a gente tem uma variável, uma grandeza aqui, que para determinar essa energia está faltando, que é o trabalho. Então, nós podemos achar que o trabalho... Então, já que o volume, antes de achar o trabalho, vamos achar a variação do volume, que é o que ponto final aqui que chegou, estado 2, que é Y, né? Da transformação que chegou em Y, menos o que ele partiu dela, no ponto X. Então, a variação do volume dele aqui foi 20 metros cúbicos. 20 metros cúbicos. Então, o trabalho realizado, que é uma grandeza importante para a gente calcular a variação dessa energia, vai dizer o seguinte, que vai ser a pressão vezes a variação do volume. Então, a pressão 1.500, ó, 50 newton, né, por metro quadrado, vezes a variação do volume, 20. Então, houve uma variação, uma produção de trabalho, realizou um trabalho de 1.000 joules. Realizou um trabalho de 1.000 joules. Então, a variação que ele quer aqui, ó, o aumento da energia interna. Então, o calor que aumentou aí, ele tinha 1.500 menos o trabalho que ele realizou. Então, o sistema aí ficou com 500 joules. Então, a resposta aqui, ele tem 1 vezes 10, 5 vezes 10, 2 vezes 10 ao quadrado, 5 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 10 a terceira. Então, ele usa potência de 10. Então, vamos fazer aqui esse trabalho, então, vamos passar ele para a potência de 10, que é 5 vezes 100, que é 5 vezes 10 ao quadrado joule. Então, essa aqui é a resposta, né? Então, vamos para esse
essa questão aqui, quarta questão. Questão número 4 aqui, ó. Que foi destacado errado. Então, 1 mol de gás ideal, então já falou que é 1 mol. Então, o número de mols é 1. Sob uma transformação de A para B, B para C, indicada aqui no diagrama, versus pressão versus volume. Pressão em atmosfera, volume em litro. Ele quer saber qual que é a temperatura do gás no estado do A, qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão de A para B e qual que é a temperatura do gás no estado C. Essa linha nossa aqui, ele diz que é isoterma. No ponto A, ele tinha um volume de 8, no ponto B, um volume de 10, e a pressão dele era 3. Então, esse trabalho, essa temperatura do gás, vai envolver a equação de Clapeyron, que PV é igual a N, que multiplica R, que multiplica a temperatura. Pressão multiplica o volume, é o número de mols, a constante universal dos gases, serve para todo gás, e a temperatura. Aqui no problema, ele dá uma dica, deixa eu ver aqui. Aqui no problema aí, ele dá uma dica seguinte, que dado que R constante dos gases é em atmosfera por litro, vezes litro por mol Kelvin, ele fala que 82 milésimos aqui de atmosfera vezes litro por mol Kelvin é igual a 8,3 joule por mol Kelvin. Então, a gente vem aqui, olha aqui, ó, pressão em atmosfera, volume em litro. Então, atmosfera e litro, a temperatura é sempre absoluta, sempre em Kelvin, né? E número de mols que a gente está trabalhando mesmo. Então, nós vamos usar essa constante para o valor de R. Então, o nosso R aqui, ó, é 1. Então, nós temos 1 mol, né? Nós temos aqui 1 mol. E o nosso R aqui, nós vamos adotar esse aí, 0,082 atmosfera vezes litro, mol vezes Kelvin. Então, a pressão nossa é 3. Então, a gente escreve aqui. A variação do volume nosso, não, ele quer inicialmente no ponto A, então nosso volume não varia nada não. Nosso volume aqui no ponto A, tá? Na letra A aqui, qual que é a temperatura do gás no ponto A, no estado A. Então, o volume no estado A é 8. É esse 1 mol, V0,082, vezes a temperatura, que já vai sair em Kelvin, né, pela própria forma. Então, nós temos aqui que a temperatura vai ser esse 3 vezes 8, que é 24, e 1 vezes 0,082, é 0,082, passa dividindo aqui, ó. Então, nós vamos fazer essa conta aqui, de 24, dividido por 0,082. Então, nessa conta, nós temos o seguinte, que multiplica aqui por 1000, igual a essas casas. E vamos fazer 240 por 82, não dá 3 por causa desse 2, mas dá 2. Então, 2 vezes 82 é 164. A gente subtraindo aqui, a gente fica com 6, 7 e aqui 0. Abaixo esse 0 aqui. 760 dividido por 82, a gente coloca 9. 9 vezes 2, 18. E 9 vezes 8, 72, com 1, 73. Subtrai aqui, ó. A gente fica com 2, aqui fica com 2 também, aqui 0. Baixa esse último 0 aqui, 220 dividido por 82, nós podemos fazer caber somente 2 também. Porque se colocar 3 dá mais 240. Então, de novo, aqui é 164. Subtraindo aqui, vai dar 6, 7 para 12, 5, 2 para 2, nada.
Então, a gente coloca um zero, põe uma vírgula. Agora, 560 dividido por 82. Então, a gente pode falar que vai dar um 6. 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 8, 48, com 1, 49. Esse aqui a gente nem precisa terminar essa conta, porque isso aqui a gente pode falar que aproximadamente é 293 Kelvin, né? Já está aqui um número com 6, a gente pode falar que é 293 Kelvin. Muito bem. Outra coisa aqui que ele pede, então a letra A, isso aqui é a pergunta da letra A. Na letra B, ele vai perguntar o seguinte: qual que é o trabalho realizado pelo gás na expansão de A para B? Olha, de A para B, a expansão é isotérmica. A para B isotérmica, B para C isovolumétrica e de A para C aqui, aliás, de A para B isobárica, desculpa aí. De A para C isotérmica e de B para C isovolumétrica ou isocórica. Então, ele quer o trabalho realizado pelo gás na expansão de A para B. Então, o trabalho nessa expansão isobárica é a pressão vezes o que o volume variou. Então, esse trabalho de A para B, ele é a pressão nossa aqui é 3, ó, vezes a variação do volume de A para B, que é 10 menos 8, que a gente já fez aqui, ó. Eu usou esse número aí. Não usou não. Então, 10 menos 8, que é 2. Então, o trabalho de A para B são 6 joules. Então, essa é a resposta da letra B. E na letra C, tá, essa temperatura aqui do ponto A, tá? Então, na letra C, ele pergunta qual que é a temperatura do gás no ponto C. Temperatura no ponto C, olha só, nessa linha, todos os pontos aqui vão fazer leitura com a mesma temperatura, que é uma isoterma. De A, qualquer ponto aqui, e também o C. Está tudo na mesma isoterma. Então, a temperatura do ponto C é igual à temperatura do ponto A, que é igual ao que nós calculamos ali, 293 Kelvin. Então, pessoal, para hoje que a gente queria apresentar para vocês é isso. Muito obrigado pela atenção e ótimo dia para vocês.